Quando a gente fala em economia, a gente já pensa em dinheiro, né? Mas o que é a economia circular? Para falar melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Informativo TVU, Poliana Goldin. Muito obrigado pela sua participação. Imagina. Boa noite. Boa noite, prazer é meu. E é engraçado, eu estava vendo um pouquinho sobre as entrevistas, né, que estavam passando. Sim. E quando a gente fala de economia, e vai falar dessa economia circular, está muito em alta essa questão da sustentabilidade. Certo. Né? E em alta não por modismo, mas porque a gente precisa cuidar do meio ambiente, né, e de onde a gente mora. E uma dessas questões seria a parte circular mesmo. Por quê? Qual que é a ideia? Tem vários empreendimentos, como foi mostrado, que eles fazem o seguinte, se você traz uma embalagem antiga, ou se você traz, por exemplo, uma outra coisa que foi usada, você consegue, né, reverter aquilo em um determinado valor. E aí, quando a gente fala dessa economia circular e tudo mais, a gente pode entrar também naquela questão das trocas, né? Por quê? Porque é uma troca que não está acontecendo na economia através do dinheiro. Por exemplo, uma empresa que vai lá e contrata um blogueiro, uma blogueira para fazer uma propaganda do seu produto e em troca ela vai fornecer o quê? Ela vai fornecer aqueles alimentos. Então, seria uma forma também ali, exatamente, uma permuta, uma forma de economia circular também, que não vai ter o dinheiro propriamente dito, né? Que é o dinheiro, que é a moeda que, no caso aqui do Brasil, a gente utiliza aí há muito tempo. E as empresas estão adaptando a essa economia circular? Sim, até porque, né, é uma tendência mundial. E como eu disse, né, a gente vem vendo as questões climáticas, tudo isso é muito importante e vem afetando cada vez mais, né, os países. Se a gente for ver mesmo essa questão, inverno, verão, enfim, está cada vez mais uma loucura. Sim. Então a gente precisa sim pensar. E as empresas também, elas acabam tendo benefícios, né, quando elas fazem esse tipo de ação. Então, por exemplo, vou fazer algo voltado para o meio ambiente, né, vou fazer algo, por exemplo, essa questão de pegar essas embalagens antigas, vou reciclá-las, enfim. Ou, não, eu quero, né, eu vou fazer algum tipo de troca. E, por exemplo, a troca também, ela pode acontecer não só com empresa, mas pessoas físicas. Por exemplo, eu tenho um imóvel, você tem um imóvel também, ou você tem um carro, eu tenho um carro, e eu quero trocar. Né? A gente vai lá, troca, significa que você vai me dar um carro que vale 140 mil e eu vou te dar um de 100 mil e tá tudo ok? Não, né? Eu vou ter que te fazer aquela volta daquele dinheiro. Sim. Mas, né, na essência a gente tem o quê? Uma troca, uma permuta aí de objetos, né, de itens econômicos. E esse cenário aqui em Uberlândia está crescendo, Poliana? Com certeza, não só Uberlândia, né, mas no Brasil inteiro, enfim, no mundo. E vamos pensar aí, né, acabamos de falar da questão do crescimento industrial e estamos falando também, falar de inflação, né, inflação, ela pode ter esse componente também da demanda, então significa que há um consumo maior. Uberlândia, né, uma das maiores cidades aí, se a gente parar para pensar em termos de interior, né, então isso cada vez mais vem sendo utilizado, né? E aí vamos pensar também, por exemplo, nos brechós que existem, sim, né? Então é o que? É uma roupa de segunda mão, porque é uma roupa que já foi utilizada, mas que tem uma qualidade, passa por uma curadoria e tudo, e eu posso ir lá fazer o quê? Eu vou desfazer das minhas roupas, vou ter um crédito, por exemplo, e vou lá e vou poder adquirir outras roupas também. Então é uma tendência, digamos assim, mundial, e o Uberlândia, o Brasil, não poderia ficar fora dessa. Ficar fora, né? Com certeza. A gente falou que as empresas estão adaptando a essa tendência, né? Sim. Mas a economia circular, ela também pode acontecer dentro de casa? Com certeza, né? Igual, por exemplo, eu quero, vamos trocar, vamos pensar aqui primeiro, né? Na economia, lá atrás, a gente fala assim, quando não existia o dinheiro, o que a gente precisava fazer? Bom, eu queria comprar uma calça, você vende calça, e eu vou lá e o quê? Eu produzo blusa. Eu precisava ter esse encontro, né? Essa dupla coincidência. Tipo, você querer a blusa que eu estou vendendo e eu, né, a calça que você está vendendo, para a gente conseguir realizar as trocas. Depois veio o dinheiro e o dinheiro facilitou, né? Essa moeda, ela facilitou todas essas trocas. O que a gente tem hoje? A gente continua utilizando dinheiro, enfim, seja em forma física ou virtual, cada vez mais, né? Pix, por exemplo.
Mas a gente também tem esse componente de assim, eu posso, de uma forma indireta, por meio de contrato ou não, realizar uma troca com uma outra pessoa, né? Por exemplo, personagens de academia. Foi um exemplo que me veio agora na cabeça. O que acontece? Geralmente ele troca serviço, né? Então, assim, eu vou te dar aula personal, vou te dar uma assessoria e em troca você vai, né, me fornecer aula de inglês. Sim. Então, isso de uma forma seria até algo meio informal também. Né? Então, isso acontece a todo momento. E até assim, quando você vai negociar, por exemplo, com o seu irmão, ou com o seu pai, com a sua mãe, família mesmo, na né? família, eu faço isso, né? Eu tô precisando disso. Eu faço isso em troca. O que eu vou ganhar em troca? Então, quando eu falo o que eu vou ganhar em troca, eu tô pensando isso, né? Eu tô pensando nessa permuta. Eu vou te fornecer o que você quer, mas eu quero algo em troca. Sim. Se não for para receber algo em troca, eu não quero. E aí é aquela questão, não pode ser nada forçado, tem que ser algo que, né, que vai beneficiar todas as partes, né? E espontâneo também. Então a gente faz isso a todo momento sem nem perceber. Eu brinco que economia está na nossa vida até na hora que a gente está dormindo. É verdade. Mas que as pessoas, né, tendem a falar o tempo inteiro, odeio economia, mas não tem como odiar a economia, gente. A gente pode falar que a economia circular, a pessoa oferece o que ela tem de melhor. Ela oferece o que ela tem de melhor. Então, assim, até se a gente pensar antigamente, né, como eu estava dizendo, eu gosto sempre de exemplificar, pegar isso. O que acontecia? Eu ia ofertar no mercado o que eu tinha, o que eu conseguia fazer de melhor, né? Vamos supor, eu dei o exemplo de blusa. Às vezes eu sou uma pessoa expert em produzir blusa. Esse exemplo é real? Não, péssimo isso, eu sou péssima, não tenho habilidade manual nenhuma para isso. Mas assim, eu vou fazer o que eu tenho de melhor, né? Você fazendo o que você tem de melhor e aí a gente acaba ofertando. No caso, por exemplo, de casa, não necessariamente. Por exemplo, você quer pegar o carro emprestado dos seus pais, né? Tô pensando de uma pessoa aí mais jovem que mora com os pais, quer pegar o carro. Eu quero o carro emprestado, eu posso utilizar? Pode, mas aí você vai fazer aquilo para mim? Você vai arrumar a casa, por exemplo? Né? Pensando em algo muito simples ali. Então, isso acontece e não tem como a gente fugir. O tempo todo nós estamos negociando. Tá certo. Né? Poliana, e uma maneira para a pessoa se inteirar melhor sobre a economia circular, tem livros, sites para a pessoa entender como que funciona a economia circular? Então, eu sou aquela pessoa assim... Eu tenho a mente já de pesquisadora. Sim. Então, eu gosto muito de colocar lá nas páginas de acesso, procurar pesquisar sobre, por exemplo, economia circular, né? Pesquisar sobre as empresas. Então, existem algumas empresas que fazem essas práticas, né? Por exemplo, eu vou lá, vou fornecer, vou entregar aquela minha embalagem vazia, aquilo ali vai me dar um crédito para minha compra. Então, é interessante que vocês coloquem, não vou nem falar de site ou de livro, mas coloque lá no buscador, na internet, tipo, economia circular, ou assim, quais empresas, né, recolhem embalagens usadas, porque vocês vão conseguir ter acesso às empresas que fazem isso de uma forma mais simples. Certo. A gente recebeu aqui no estúdio do Informativo TVU, Poliana Mundim. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações sobre economia circular e volte mais vezes aqui ao Informativo. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma boa noite para você. Para você também.